Bom, turma do sétimo ano, nós agora estaremos em uma nova modalidade, em um outro assunto, e é importante notar, né, que esse tema ele já está dentro do que chamamos de história moderna. Né? Então, história moderna, como a gente já viu, esse conceito é, é o período que vai ali no final da Idade Média. A partir do século XV, na divisão tradicional da história, nós temos o início da história moderna, que vai seguindo, né, aí até a Revolução Francesa de 1789. Então esse período aí é marcado pela invasão do Império Turco Otomano em Constantinopla, que era a capital de Roma Oriental, né, e aí nós temos em 1453, século XV, o início da história moderna, pelo menos na divisão tradicional da história. E esse período vai até a Revolução Francesa em 1789, onde marca o início da história contemporânea vindo até nossos dias. Nós vamos destacar dentro dessa história moderna, basicamente no seu início, né, em seu período aí, as monarquias nacionais absolutistas. Então esse assunto ele vai compreender, né, a formação dos estados nacionais, basicamente a formação dos países europeus, né, os países europeus do Ocidente Europeu, como a gente conhece hoje, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e assim por diante. Então nós vamos analisar como é que se deu essa formação nacional, como é que esse território foi unificado, e vamos estar vendo também em relação ao mercantilismo, que é um conceito que a gente vai aprender já já. Então, monarquia, né? Em primeiro lugar, qual é o conceito de monarquia? É uma forma de governo onde o rei exerce o poder, seja através do parlamento ou do executivo. Nós vamos ver depois aí dois tipos de monarquia, pelo menos dois dos principais, que foi a monarquia absolutista, que nós vamos estar estudando com maiores detalhes, e a monarquia parlamentarista, que posteriormente nós vamos estar estudando, principalmente o caso da Inglaterra. Nessa monarquia, né, absolutista, o rei ele carrega em si duas funções. Ele é chefe de governo e ao mesmo tempo chefe de estado. Numa monarquia parlamentarista nós temos o poder do rei dividido, né? Enquanto ele é o chefe de estado, né, o primeiro-ministro ele vai ser o chefe de governo. Numa monarquia absolutista, que nós estamos estudando aqui agora, o rei carrega em si, né, rei ou rainha, carrega em si esses poderes acumulados, sendo chefe de estado e também chefe de governo. Vamos mais à frente para entender um pouco como que esse processo ele aconteceu. Então, dois tipos de estados absolutistas, né? O mais forte e centralizado foi o modelo francês e o mais brando foi o modelo inglês. No caso francês, nós temos aí uma forte monarquia absolutista. No caso do modelo inglês, nós temos também uma monarquia, mas ela muito cedo se tornou uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento ele exerce o poder, né? O poder legislativo. O processo de centralização do poder e unificação territorial das nações europeias começaram com a formação das monarquias nacionais no século XIV. Então, final do século XIV, início do século XV, nós já temos aí essa formação dos países, conforme mencionado anteriormente. Então, até esse momento, a gente estudou no período medieval, o poder político ele estava descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Então, essa expressão, né, descentralizado, gente, indica aí, né, um poder que está dividido ou um poder que tem vários focos. Né? Então, como a gente viu, a Europa medieval ela era toda dividida em grandes territórios chamados feudos, que eram grandes propriedades de terra controlada pelo senhor feudal. Então a gente viu, só retomando alguns pontos, que cada feudo tinha o seu próprio exército, né, seu pequeno exército. Né? Cada feudo ele era autodependente, né? Ele era autossuficiente para a sua sobrevivência. E toda a Europa Ocidental basicamente estava dividida em territórios, né? Esses territórios aí
chamado de feudos, e o poder ele era descentralizado. Mas a partir do final do século XIV, início do XV, esses territórios, né, por conta, a gente estudou da peste negra, essa foi uma questão aí que matou, né, uma doença que matou cerca de um terço da Europa. Alguns estudiosos mencionam, na verdade, que metade da Europa morreu, né, nesse período aí do século XIV, e isso acabou enfraquecendo aquele antigo sistema chamado feudalismo, onde toda a riqueza era voltada para a terra. Quem tinha mais terra tinha mais poder, quem tinha mais terra tinha mais autoridade. E a gente viu que a Igreja Católica medieval ela era muito poderosa porque ela tinha também muitas terras, né? Então, esse é um aspecto importante para se notar. Então, o século XIV, nós temos aí uma grande crise na Europa, e essa crise, né, fez com que o continente migrasse, né, aquelas regiões, aqueles antigos reinos, eles migrassem para uma nova forma de organização política, né? Então, anteriormente nos feudos, mas agora na formação de países, né, e esses países aí chamados também de estados nacionais. Uma coisa muito importante a ser notada é que esse estado centralizado, né, formou-se uma aliança entre o rei, a burguesia e parcela da nobreza, e gradativamente os poderes da monarquia foram se fortalecendo novamente. Nós vamos ver na prática, nesse esquema aqui, nessa imagem, como é que essa aliança funcionou. Então preste aí bastante atenção. A seta que está em verde simboliza o dinheiro, a aliança financeira. A seta em vermelho simboliza o poder. Então, a aliança através da autoridade. Todos os súditos, né, obedecem ao soberano. Impostos, leis, moeda e exércitos nacionais, né? E aí nós temos a centralização do poder. Vamos ver na prática como é que funcionou. Nesse esquema aqui, nós podemos perceber como a burguesia deu o apoio à monarquia, né? Porque lembra-se daquela rivalidade que a gente estudou, uma rivalidade que existia entre a nobreza. Quem eram os nobres? Aqueles antigos senhores feudais, né? Aquela nobreza feudal, ó. Olha ela aqui, né? Parte dessa nobreza feudal passou a apoiar o rei em troca de proteção. Afinal de contas, não havia muitas opções para essa nobreza feudal, né? Então é importante salientar aqui. A igreja também, representando aqui a igreja católica, como tendo ainda muito poder, né, e influência nessa virada da Idade Média para a Idade Moderna, nós temos a igreja também apoiando de um lado aqui a monarquia, o rei, e a burguesia também financiando através, né, de impostos, apoio ou emprestando dinheiro. Então nós temos aqui todo um esquema montado. No caso dos camponeses, nós temos aqui a submissão, tá vendo? Ao rei. E nós temos também o pagamento de impostos. E o que são impostos, né? Também são chamados de tributos, né? Pagamento pelo uso da terra, né? Pagamento às vezes pelo uso de ferramentas e assim por diante. E os artesãos, né, também, que geralmente eram trabalhadores livres, mas esses artesãos também deveriam pagar impostos ao rei. Dessa maneira, com esse esquema montado, né, o rei ele se fortaleceu, ele recuperou o poder que tinha lá na Idade Antiga, né, que é o período medieval, interrompeu aí momentaneamente. Então é importante notar como é que funcionou esse acordo entre burguesia e monarquia. Na Idade Média, nenhum dos dois, nem o rei nem o burguês, nenhum dos dois tinha influência, né, poder no período medieval. Quem exercia o poder, na verdade, era o senhor feudal, como a gente havia mencionado. Mas agora, como estamos passando para um novo esquema político e econômico, a burguesia agora se une com o rei. E essa unidade era o seguinte: a burguesia, a classe comerciante, emprestaria dinheiro para a monarquia com esse dinheiro formaria um exército profissional, certo? Para poder impor seu domínio e impor seu poder. Em troca disso, a burguesia queria liberdade para exercer a sua economia.
Porque o que acontecia na Idade Média, os comerciantes, poucos que haviam ali, eles, para migrar de uma terra para outra, de um feudo para outro, eles pagavam pesados impostos para os senhores feudais, para essa nobreza feudal aqui, ó, que agora já está sem o poder que tinha na Idade Média. Então, dessa maneira, o rei, né, deveria liberar a burguesia para que ela não mais pagasse impostos e desenvolvesse aí o seu trabalho. Mas a burguesia cumpriu a parte dela nesse apoio ao rei, mas o rei não cumpriu a sua parte no acordo para com a burguesia. Quando os reis começam a retomar o poder na Europa, na verdade, eles passam a controlar a burguesia, a controlar a economia. Exatamente o contrário do que eles queriam. Eles queriam uma liberdade, mas agora essa liberdade lhes foi negada. Então é importante a gente notar esse esquema de associação entre burguesia e realeza para que o rei pudesse voltar ao poder, construir um exército profissional e exercer o seu domínio. Então é muito importante a gente notar que esse jogo de poderes, essas alianças que foram formadas, para que a gente compreenda melhor o assunto. O absolutismo então monárquico, em seu conceito, é um sistema de governo, né, que predominou na Europa na Idade Moderna, caracterizado pela centralização dos poderes nas mãos do rei, como a gente comentou agora há pouco. E aí a Idade Moderna, né, vem entre os séculos XV e o século XVIII.